Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, louvado e exaltado seja o teu puro nome, agora e para todo sempre. Em nome do meu Pai Celestial, o infinito Pai, que criou o planeta Terra e trouxe o homem à vida aqui nesse planeta. Em nome dele que eu estou mais uma vez fazendo um vídeo para divulgar a respeito do seu reino, o qual estabelecerá nesse final desse sexto milênio, o qual estamos no final. E começará então o milênio de Apocalipse 20, o qual menciona que Satã, que é o tentador da humanidade, é o qual engana a humanidade, será preso. Ao ser preso, ficará preso por 1000 anos no planeta, como diz no capítulo 20 de Apocalipse, o qual é dito assim: Aleluia, Yahweh. E vi descer do céu um ser celestial, aqui fala anjo. Anjo eu não falo por causa da letra J, a qual está dentro dessa palavra. Anjo só cabe a Lúcifer e a classe dele, a qual é representada pelos anjos malignos que vieram primeiro aqui no planeta Terra, que eles vieram antes de Adão, antes do Pai criar Adão. Esses seres malignos, que era Lúcifer, era um ser de luz, aqui chama anjo, mas a letra J não existe no idioma hebraico, o idioma original ao qual foi criado os seres no planeta do Pai infinito. O meu Pai, o nome dele é Yahweh, o nome do seu filho é Yahushua, porque a letra J só passou a existir aqui nessa escritura a partir do ano 1500 e pouco. Aleluia, Yahweh. Então vi descer do céu outro anjo, o qual não menciona essa palavra, menciona o ser celestial, o ser infinito, o qual haveria de vir aqui no planeta, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Esse ser celestial, Yahweh, desceu dos planetas céu, desceu do planeta que é chamado de céu, mas também a palavra céu não se fala aqui, pois é de Seol. Então esse ser que veio do infinito, antes que Adão tinha sido criado pelo Pai no planeta Terra, esse ser, Satã, ele veio para cá. Então, ele se acha no planeta como sendo dono do planeta Terra, mas ele não é dono, ele perdeu para Yahushua. Yahushua, quando morreu no Calvário, o nome dele era Yahushua porque ele era hebreu. Não existia essa palavra Jesus naquele tempo, mas a palavra Jesus só passou a existir do ano 1500 para cá. Ele, esse ser que desceu e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos aqui em determinados lugares aonde ele estava seguro, em nome de Yahushua. Ele foi preso, passou por 1000 anos
1000 anos ele esteve preso, não mais enganando as nações. As nações que agora, nesse final do 6º milênio, se encontram no tempo do julgamento de todas essas nações. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então vi tronos. Após terminar o milênio, viu tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra de Yahu, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, que é o mencionado pelo dragão, a besta, a qual haverá de levantar em breve, mas ela será acorrentada em nome de Yahushua, e será preso durante 1000 anos, e o país, todos os países, ficarão então numa paz mundial para todos. E assim haverá este milênio de proteção para o povo do Altíssimo, pois é o período da salvação, a qual ele dará aos seus escolhidos, um pouco antes de começar o milênio, que o pouco é esse, está se acabando esse tempo da salvação, a qual ele pretende dar por o seu filho Yahushua, ao qual morreu no Calvário. Todos aqueles seres celestiais que eram homens no período de Yahushua, quando ele veio pela segunda vez aqui no planeta Terra, ele então salvou aquelas pessoas segundo mostra as Escrituras. 12 apóstolos foi nomeado para pregar o seu reino que haveria de prosseguir por um determinado tempo, mas haveria de ser destruído, conforme a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que destruiria os templos e a lei, mudaria os profetas e destruiria os templos e a lei. E essa profecia se cumpriu no pé da letra, e eles destruíram a lei do Altíssimo Yahu pelas suas maneiras corrompidas, a qual Satã já tinha experiência disso muito antes de Adão vir no planeta Terra. E Pai Celestial criou o homem Adão lá antes que nosso tempo chegasse, antes de vir o dilúvio, ele criou o homem, e o homem ali, Adão, foi então o mensageiro do Altíssimo no planeta Terra, antes que viesse um grande dilúvio. Ele enviou a palavra a Noé, e Noé construiu a arca. A arca foi realizada para salvar aquelas nações, a qual não era para morrer. Noé e a sua família, que era descendente de Adão, era descendente de Sete, e eles então foram resgatados e salvos pela construção de uma grande arca. E assim então o Pai infinito, aquele que criou todos o céu, e depois criou a terra, e depois enviou Adão no planeta, ele então estava ali com Adão para dizer a Noé: Noé, faça para ti uma arca, pois virá um grande dilúvio e destruirá toda a população que estão corrompendo o planeta. Esta população era os seres celestiais, os seres que vieram do planeta céu.
enganados por Lúcifer. Eles se deixaram ser enganados pelo anjo maligno, Lúcifer, e ele então foi enganado. E assim então eles vieram para cá. Passaram milhões e milhões de anos. Eles sofrendo amargura, eles clamaram a Yahweh. Disse: Pai, venha nos socorrer, pois nós arrependemos dos nossos erros. Mas eles já estavam sido julgados. Eles receberam o pago do pecado ao qual eles cometeram antes que ser homens no planeta. Eles então estavam determinados a sofrer com todos aqueles seres malignos que era da classe de Lúcifer, a classe a qual haverá de ser destruído agora neste milênio. O milênio será ele preso e ficará por 1000 anos, os últimos milênios para completar o milênio, o 7º milênio de 7, o qual nasceu o filho de Adão legítimo, o qual vai receber a recompensa, pois todos que morreram na arca, o seu espírito puro, que não era mais puro, eram seres celestiais que viviam milhões e milhões de anos em nunca morrer. Mas ali, ao passo que eles entraram, as mulheres, no capítulo 6 de Gênesis, eles então passaram a ser homens e morreram. Eles morreram, mas o seu espírito, o qual o Altíssimo determinou que eles vivessem apenas 120 anos. Então eles viveram 120 anos e morreram todas aquelas gerações pelas águas do dilúvio, e o espírito de cada corpo daqueles homens e mulheres, eles voltaram para o Pai Yahweh, que o deu. Que o Pai Celestial assim fez os seres celestiais para poder entrar nas mulheres e ser homens no planeta. Ali então, uma vez que eles entraram, as mulheres, eles se corromperam e não mais voltaram a ser aqueles homens, aqueles seres imortais. Saíram então do sofrimento de Lúcifer e então entraram as mulheres e ficaram apenas o espírito 120 anos que viveram no planeta Terra. Em nome de Yahushua é que eu estou falando essas palavras segundo o capítulo 20 de Apocalipse. Pois ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o qual é o diabo e Satanás, o qual veio destruir a humanidade, o qual enganou aqueles seres antes do dilúvio, os quais enganaram Yahushua lá no tempo de Yahushua, quando ele veio pela segunda vez. Ele disse que meu reino não é desse sistema corrompido. Ele disse após a sua ressurreição: meu reino não é desse planeta, dessa forma de vida, mas o meu reino é infinito, e para isso eu vim ao mundo para reinar. E ali então ele recebeu novamente o corpo que ele tinha perdido no Éden. Aleluia, Yahweh. Ele morreu e depois de 3 dias ressurgiu. O corpo dele foi novamente infinito, pois ele estava inteiramente como homem no planeta. Ele estava com o poder do Espírito, qual era o Espírito dele. Ele realmente foi transformado a imagem a qual ele era antes da criação do planeta Terra, pois ele clamou ao Pai no livro de São João, capítulo 17, diz assim: que meu Pai me dê aquela honra que eu tinha contigo, aquele resplendor que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. No capítulo 17 de Hakanã, livro de João, que falam que é João, é o livro de Ahucanã, pois eles tentaram matar esse homem,
e não conseguiram, pois o fogo qual eles colocaram naquele tacho ardente de óleo não aqueceu o óleo para matar aquele homem. E ele foi lançado na ilha de Patmos, preso durante muitos anos. Durante toda a sua vida ele lá viveu, e lá ele recebeu do Altíssimo essa iluminação do livro de Apocalipse, o qual é mencionado aqui nesse capítulo 20 também. Ele viu em visão essa grande obra, o qual estava sendo realizada no capítulo 20 de Apocalipse, pois ela realmente será realizada nesse final do 6º milênio. Satanás será preso. O dragão, a antiga serpente, o qual é chamado como Diabo e Satã, aquele que enganou a Eva no Éden e fez nascer um demônio chamado Caim. E Caim realmente matou o seu irmão, e esse é o símbolo da mentira e da idolatria e do mal que habitava naquele ser chamado Caim. Pois o nome dele pode ser um outro, pois essa escritura está toda mudada e só temos fragmentos, mas em nome de Yahweh você está compreendendo, meu caro amigo. Você que vai ouvir essa mensagem, você vai ouvir e vai compreender em nome de Yahushua, mas se você não compreender, você ouve novamente essa mensagem e clama em nome de Yahushua ao Pai infinito. E assim você compreenderá que o dragão, a antiga serpente que chama Diabo e Satanás, será preso e amarrado por 1000 anos. O verso 3, e lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aleluia, Yahweh. Então, nesse milênio, ao qual quando Satã for preso, o Altíssimo diz: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra de Yahweh, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e então não receberam o sinal da besta em suas testas nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Yahushua, o Messias. Aqui está dizendo o Cristo. Mas viverão com Yahushua, o ungido. Durante os 1000 anos eles reinarão, e depois infinitamente, depois pelo infinito do Pai infinito, o qual o Pai apresentará no final do milênio. E assim então o juízo final será completado para esta geração maligna, ao qual há de ser lançado no fogo infinito, do fogo do Pai Celestial, o qual ele descerá depois que acabar o milênio. O diabo, depois que acabou o milênio, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Você leia todo esse capítulo que você vai encontrar no versículo 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos puros e a cidade amada, a qual já estará nesse final do milênio no planeta Terra. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo e os que enganavam foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Pois a besta e o falso profeta agora no milênio serão lançados nesse lago de fogo e ficarão durante os 1000 anos. Aleluia, Yahweh, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O versículo 11 ao 15 mostra os juízos do Altíssimo sendo concluído após essa grande ressurreição do inimigo, do maligno daquela classe, a qual a segunda ressurreição nada de graça haverá.
haverá corpos imortais, ao qual sofrerão mais do que esses corpos carnais. Eles serão lançados no fogo infinito, e lá viverão sofrendo por tempos indefinidos, em nome de Yahushua. E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre eles, E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre eles, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu mar os mortos esses mortos que morreram ao entrar o percurso do milênio, eles morreram todos. Aqui aparecerá duas classes de pessoas vivendo no final do milênio. Lembra disso? Essas passagens referem ao finalizar o milênio, pois o Altíssimo governará pelo meio dos seus escolhidos, seus ministros que viveram durante os 1000 anos. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ao lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá então um final para a humanidade, a qual é corrompida e adúltera em nossos dias, nesse período do 6º milênio. Pois todos aqui no livro de Apocalipse vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Yahushua, pela palavra de Yahu, e que não deram a besta nem a sua imagem, os seus nomes, não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Yahushua durante 1000 anos. Mas os outros mortos que morreram não reviverão até que os 1000 anos se acabem, segundo o versículo 10. Bem-aventurado e puro aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, serão mestres de Yahu e de Yahushua, o ungido, e reinarão com ele os 1000 anos. Pois é assim que está escrito no livro, capítulo 20, versículo 7, diz que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar aquelas nações, a qual eles vê ressuscitados lá, pois ele mesmo também ressuscitará, aparecerá diante do Altíssimo Yahu para prestar essa conta, pois os nomes deles não estão no livro da vida do Cordeiro. Realmente estarão ali para ser julgados, pois eles não se arrependeram. Em nome de Yahushua, todos os que têm o nome fora do livro da vida não ressuscitarão e nem arrependerão, mas os que viveram no período do milênio reinarão com o Pai Yahu. E todos os que aceitaram a mensagem do período milenar, eles estão ali prontos para ser ressuscitados. E seu nome estiver no livro da vida do Cordeiro, ele realmente viverá infinitamente em nome de Yahushua.
Esta é a palavra de hoje, ao qual menciono, meu caro amigo e irmão, em nome de Yahushua, porque Ele é bom. Ele é o meu rei, é o rei de todo o planeta Terra. O nome dele é Yahushua. Yahushua. O nome do seu pai está nele. São 4 letras. YHUH. Essas 4 letras é o nome do pai, Yahushua. E o nome do filho tem essas 4 letras, Yahushua. Tem que ter essas 4 letras no nome de Yahushua, porque ele representa o pai no planeta Terra. E assim, lá depois do milênio, é onde ele voltará. Não espere que ele venha materialmente agora, meu caro amigo. Pois diz, todo olho verá aquele que virá. Haverá um julgamento infinito no período do milênio pelos 144 mil. E você então, meu caro amigo, só vai estar lá no final do milênio. Estarão os que vivem infinitamente, os que realmente têm o nome no livro da vida, e os que têm o nome lá fora do livro da vida. Lá apresentarão 2 grupos. Em nome de Yahushua, leia todo esse capítulo 20 de Apocalipse, que você vai ver esses 2 grupos. Aqueles que tiveram o nome no livro da vida do Cordeiro, Yahushua, realmente reinarão infinitamente. E aqueles que não tiveram o nome no livro da vida serão lançados no abismo, no fogo infinito, e viverão infinitamente pelos séculos dos séculos. Aleluia! E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Yahushua seja exaltado em nome de Yahushua, o Cordeiro que reina e que veio tirar o pecado do mundo. Ele continuará nesse milênio com a presença dele diretamente em seres que foram vivificados e transformados pelo sangue de Yahushua, pela sua justiça, a qual ele praticou na morte quando ele morreu. Ele praticou toda a justiça, estava na justiça, na lei do Altíssimo. Em nome de Yahushua, eu termino esse culto, essa pregação e essa palavra. Louvado seja o nome de Yahushua, para tudo sempre.